Bom, agora vem o signo de Leão. Leão é o símbolo é esse, parece uma jubazinho, um desenho, né? O regente é o Sol, é um signo fixo. Aí tem o desenho aí, o ícone de um telefone fixo, para vocês lembrarem. Mas, novamente, as qualidades dos signos, que são cardinal, fixo e dual, são qualidades, tá, que vão, cada uma se aplica aos quatro elementos. Vão existir quatro signos cardinais de cada elemento, quatro signos fixos de cada um para cada elemento e quatro signos duais, um para cada elemento, né? Então, novamente, signo fixo dá a ideia de persistência ou teimosia, né? Só que essa persistência ou teimosia vai se aplicar a uma outra dimensão em Leão, diferente da de Touro, que se aplica mais às questões mais materiais, porque Touro é um signo do elemento terra, que envolve o relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com o mundo mais denso, material, né? Já Leão, por ser de fogo, fogo é um elemento associado à ideia da vontade, do ego, da personalidade, né? E é por isso que existem os conflitos, né? Uma pessoa ofende a outra, ameaça a outra, gera guerra, né? Ou uma luta, né? Então, o signo de Leão é fixo, fixo conectado à ideia do elemento fogo, ou seja, da personalidade, do ego, né? E aí depois vem o símbolo de masculino, dando a ideia de que é um signo de iniciativa, de ação. Depois o desenho do triângulo vermelho, que é aquele símbolo do elemento fogo para os hindus, né? Para se conectar mentalmente ao elemento fogo. Depois vem uma imagem aí do Napoleão Bonaparte, poderia ser qualquer imperador, qualquer rei, né? Porque em Leão existe aquela coisa do sentimento da dignidade, do orgulho, da, assim, da descendência, de ser especial, né? De ser único, né? E então a imagem do imperador traz para a gente essa ideia, né? De alguém nobre, alguém com assim com a posição de comando, né? Depois vem uma imagem de crianças, e por incrível que pareça, o signo de Leão também tem uma certa associação com crianças, tá? Porque em Leão vem a ideia de criatividade, né? E a criatividade ela pode acontecer em vários níveis, né? Tanto no nível de uma pessoa que vai, por exemplo, escrever um livro, está criando alguma coisa, ou que desenvolve uma ideia nova, faz uma receita nova para um bolo, por exemplo, ou para alguma comida, mas também a criatividade dando origem a outras pessoas, que seria a paternidade, né? Ou maternidade. Então, o ato da procriação, lidar com crianças, tem a ver com o signo de Leão, tá? Em geral, uma pessoa, por exemplo, um professor que dá aula para crianças,
ele tem que ter algumas qualidades especiais de criatividade. Você vai perceber, se você observar, já teve filhos aqui sabe, que um professor de crianças de 5, 6 anos, ele tem que brincar com as crianças, ele tem que, de alguma forma, chamar a atenção para as crianças sem ser agressivo, sem ser rude, né? Sendo, às vezes, brincalhão ou sendo um pouco, assim, um artista propriamente dito, né? Então, aqui que entra essa coisa de crianças, né? Porque uma pessoa que lida com criança, ela tem que ter um pouco de criatividade. Ela não pode ser uma pessoa extremamente séria, fechada, calada. As crianças não vão conseguir se sentir atraídas por uma relação dessa. Então, veja que em Leão existe um movimento de criatividade, né? A pessoa que vai falar, por exemplo, em público, um governador, né? Ele tem que, às vezes, improvisar a fala, ele tem que ter autoconfiança, né? Então, veja que o leão também está associado à ideia de autoconfiança. Você vê um imperador ali, ele parece uma pessoa especial, né? Mesmo que por trás dos panos não seja, mas a aparência tem que ser essa, né? Então, veja que em Leão existem essas questões de aparência também, né? E estudar o signo de Leão, ao estudar o signo de Leão, a gente tem que considerar todos esses aspectos, tá? Depois vem uma figura de uma pessoa com terno falando, possivelmente é um advogado, né? Mostrando essas reunião de pessoas que têm um destaque na sociedade, tá? Então, veja, em Leão tem várias ideias associadas à ideia de comando, à ideia de criatividade, à ideia de poder, né? Então, essas imagens aqui que eu selecionei é para você guardar todas essas ideias. Depois, novamente, a outra figura é de uma possivelmente professora fazendo alguma atividade com crianças, mostrando novamente a ideia que precisa ter criatividade, usar algum talento para atrair a atenção das crianças, né? Então, é isso que essa pessoa está fazendo aí, possivelmente algum jogo, alguma roda, né, de interação com as crianças. E aí depois vem a figura do Michael Jackson, né, que poderia ser qualquer artista, né, mostrando a criatividade, né, a criatividade com a arte, inclusive, né, pode ser a arte de dançar, a arte de se expressar, ou a arte de pintar, né? A criatividade está associada a leão, né? Leão, signo de fogo, ele está orientado mais para certas coisas, né? Mas, num mapa, quando a gente vai ver mais tarde, você pode ter qualquer planeta em leão num mapa, né? E aí você vai ter que combinar as características do planeta, que nós vamos ver mais à frente, com o signo, né? Então, isso você vai ter que fazer um filtro, né, de coisas de leão ou do signo que você estiver analisando com o planeta em questão. Tá? Então, aqui está mostrando um artista, né? Uma pessoa se expressando, se apresentando, e isso tem a ver com leão. Tá? Então, veja, em leão existe a necessidade de chamar atenção para si. Né? O imperador tem todas as pessoas com atenção para ele. Né?
o professor ele procura desenvolver alguma habilidade, alguma técnica para chamar a atenção das crianças, né? Então, veja, o professor ele tem algumas características de leão, né, nessa atividade. E aí depois vem uma figura de pessoas jogando vôlei, né? E então uma atividade esportiva, uma atividade de diversão, né? Está conectado a leão também, né? E aí, por último, uma figura se apresentando ao público, pode ser um cantor, pode ser uma pessoa fazendo uma palestra, né? A ideia de ter todas as pessoas com atenção para ele está ligado a leão. Vocês vão ver que esse leão está muito conectado à ideia do ego, da pessoa precisando de se tornar o centro das atenções, né? E o mantra de leão é Om Grirnir Indra Aditya, para quem quiser fazer o exercício. Alguém quer perguntar alguma coisa?